Lupa Santiago, seja muito bem-vindo ao Café com Repertório, à Escola de Repertório. É uma alegria, um prazer, uma honra recebê-lo. Sou um fã do seu trabalho, posso dizer assim. Acompanho o seu programa Edição Limitada há muito tempo. Hoje, com a coisa da rádio na internet, a gente não precisa só estar no automóvel, né? A gente pode... Enfim, mas seja muito bem-vindo. É uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Uma honra para mim. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de você, de começo, como a gente sempre fala. Quer dizer, músico, compositor, instrumentista, 24 CDs lançados seus, pesquisador de música, formado em música, mestrado em música no exterior, coordenador da Faculdade de Música Souza Lima, né, à frente de um programa maravilhoso da Rádio Eldorado, um especialista em jazz. É isso mesmo? Acho que é, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? No final, acho que música não tem muito... A gente, mesmo que a gente escolha, acho que quando eu escolhi, né, a música, eu queria ser só instrumentista, mas você vai ampliando os relacionamentos, ampliando os interesses, e quando você vê, já tem uma gama de coisas que a gente acaba fazendo, né? E hoje eu sou apaixonado por todas essas gamas. Eu gosto de ensinar, gosto de tocar, adoro apresentar o programa. Então tudo isso acabou virando uma carreira com várias inputs aí, outputs. Lupa, me diz uma coisa, o programa na Rádio Eldorado tem quanto tempo, Edição Limitada? 8 anos. 8 anos. E ele tem uma característica interessante, o programa. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente, quer dizer, como é que você concebeu o programa? Porque ele, além de tudo, é muito instrutivo. Não é só um programa que a gente ouve música, né? Você nos ensina a ouvir a música, sempre com detalhes muito curiosos, técnicos da história, as gravações, mas também com detalhes estéticos, né? É como se fosse um grande convite, né, para a gente passar a apreciar esse gênero tão espetacular, né, que vamos conversar muito sobre ele aqui, que é o jazz. Quer dizer, qual foi a ideia de fazer? Por que você escolheu um programa? Por que rádio e não, eventualmente, televisão, YouTube ou qualquer mídia? Como é que você concebeu essa ideia? Como é que chegaram ao nome, que é um nome muito interessante, Edição Limitada? E a ideia mesmo do programa, de ser algo também instrutivo, né, no qual você ensina aqueles que estão ouvindo a apreciar um pouco mais esse gênero tão interessante musical. Olha, tem bastante coisa, né, para contar. O programa começou de um ano, teve um ano que eu lancei 5 álbuns com grupos diferentes. E eu tinha uma assessora de imprensa, tenho, né, Débora, que ela me colocava em vários programas, para falar em vários lugares, vários veículos, né? E na Rádio Eldorado, que eu adoro, adorava já, né, já era fã, sempre me recebia muito bem. Então, aquele ano, acho que eu fui umas 8 vezes, né, falar dos discos, ela ia falar de cada disco, repetia e tal. E no final do ano, ainda virei curador de um projeto do Sesc de álbuns, que a gente apresentava um show em homenagem a um álbum, o Kind of Blue, do Miles, álbuns icônicos. E aí, nisso daí, eu acabei apresentando esse programa no Sesc, na verdade era curadoria de um festival. E eu fui fazer uma entrevista lá na rádio, e o Emanuel Bonfim, que é o coordenador da rádio, falou: Lupa, a gente está precisando de alguém para fazer um programa de jazz, e a gente pensou em você, a gente viu que você tem essa facilidade com a rádio, né? Tanto que eu fui ali, né? E acabou as coisas todas casando naquele momento. Eles estavam precisando de alguém que transformasse ali o canal de jazz, né, da rádio, né? O canal talvez não seja a palavra, mas a faixa, né, a ideia do jazz, porque eles têm tudo ali. A música brasileira estava muito bem representada, estava tudo bem representado. E eles queriam uma coisa que trouxesse o jazz. Já teve uma época com o Daniel Daibem, né, e ele já tinha saído, e ficou um pouco desse gap, e eles queriam voltar com essa força. E aí eu assumi o programa. Ele falou: quero que você conte as histórias. Eu sempre contava muita história, por isso que ele me chamou. Ele falou: você sempre conta as histórias nas entrevistas, eu quero que você conte as histórias ali. Então eu sou apaixonado para mim, fazer o programa é uma coisa fácil. Eu escolho, no começo eu escolhia um tema, né? Eu escolhi, aliás, um álbum e homenageava aquele álbum. Hoje em dia eu prefiro escolher um tema, uma ideia, uma época ou um artista e trabalhar com aquilo semanalmente, né? Porque a pessoa está, como você falou, ela está no carro, mas hoje você pode ouvir os programas anteriores, inclusive, lá na rádio, estão todos lá. Então as pessoas acabam ouvindo como playlist. Então é interessante ter essa abordagem de explicar um pouco, né? Eu gosto, acaba sendo para mim super natural, né? Eu acabo ouvindo, explicando, e o programa se transformou. Ele era um programa que
antes de eu entrar, o jazz era uma coisa que era só classe A, mais acima de 60 anos, era uma coisa, né, público masculino. De repente, hoje já tem uma fatia gigante de feminino, tem uma fatia, todas as idades, basicamente, né, a partir de 30 anos, todo mundo está ouvindo, atinge todas as classes sociais, quer dizer, então já deu uma democratizada no jazz ali, e eu procuro fazer muito isso também. Eu procuro colocar jazz de todas as épocas, colocar cantores, colocar instrumental, colocar duos, trios, quartetos, big bands, variar bastante o espectro, né? Trazer uma fotografia, atualizando ela sempre, assim, né, do jazz, o atual e o antigo, misturo. Então acho que ela sempre, essa ideia funciona bem ali. Isso há 8 anos, então. 8 anos. E o nome, como é que vocês chegaram nesse nome? Edição Limitada, que é um nome muito bacana, né? O nome foi com o Emanuel Bonfim, numa reunião, né? Ele é o coordenador da Eldorado, e a gente estava conversando, tentando escolher o nome, e ele veio com essa ideia, porque, como um grande whisky, como um grande produto. Na verdade, começou de uma ideia de um disco do Herbie Hancock chamado VSOP, Very Special Old Product, que era a banda do Miles sem o Miles. Era o Fred Hubbard tinha entrado no lugar do Miles Davis, eles formaram essa banda paralela ao grupo do Miles Davis. Quando a banda, o Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams e o Wayne Shorter saíram do Miles, eles montaram esse grupo, VSOP, e que no começo tinha o Fred Hubbard, depois até o Wynton Marsalis participou, e significava Very Special Product, um produto antigo e muito especial, que era uma denominação para o whisky que se dava. E aí o Emanuel se baseou nisso daí e falou, vamos fazer uma edição limitada. Eu falei, bom, tudo a ver, adorei. E o programa vem se desenvolvendo. E sempre com esse toque. Então você homenageava álbuns, hoje você faz com temas. Isso. Às vezes eu falo, pianistas atuais, é um tema, ou o jazz francês, ou, sei lá, novos compositores, ou eu pego, sei lá, grandes saxofonistas do bebop. Então eu pego uma época, ou às vezes um instrumento, ou alguma coisa, e vou variando as temáticas. Porque eu acho que quem está ouvindo é pego de surpresa, não fica naquela coisa já previsível, né? Se você já homenageia, você fala, homenageia um álbum, era bom, mas o álbum hoje em dia o cara pode pegar no streaming dele e eu vou adicionar muito pouco. Ele vai ligar lá no streaming e vai ouvir. Quando eu já faço uma época, alguma coisa, eu acho que eu posso proporcionar uma experiência diferenciada para o ouvinte. E você é gostoso fazer o programa? Né? É uma delícia, é uma delícia. Eu escrevo o roteiro do programa, eu lembro que no começo eu até escrevo inteiro as falas, hoje eu escrevo mais ou menos assim, a ordem das músicas que eu quero, porque isso eu penso bastante, mas eu gosto de improvisar na hora falando, né? Então eu já lembro da história do baixista ali, aí eu lembro que aconteceu tal coisa, então eu já saio contando e para mim é muito prazeroso. Agora, nós estamos falando aqui, para quem está nos acompanhando, são vários nomes, Fred Hubbard, Herbie Hancock, Miles Davis, né? Depois vários estilos dentro do jazz, bebop, big bands e assim por diante. Vamos explorar isso um pouco, né? Se você me permite, Lupa. Começando pelo seguinte, afinal de contas, o que é o jazz, né? Eu sei que há um mito sobre essa pergunta, dizendo, se você vai me perguntar é porque você já não entendeu, né? Como se dizia. Mas, de qualquer forma, quer dizer, é um estilo musical que tem algumas peculiaridades, algumas características, algumas especificidades. Afinal de contas, Lupa Santiago, o que é o jazz? Essa pergunta é mais difícil, né? Eu acho assim, hoje ela é um guarda-chuva que cabe muita coisa dentro, né? O jazz do começo ali do século passado, né? 1920 e tal, a gente até preferia chamar de Dixie, né? Ou ragtime, né? O ragtime é mais ligado à dança, mas os nomes se confundem. O Dixie tem a ver com a cidade, né, de New Orleans, que começou ali, né, a cidade portuária. Temos o começo, o ragtime ou Dixieland, são os nomes originários dele. O ragtime é algo mais dançante. Isso. E o Dixieland em relação a um lugar. A música era a mesma, era só a denominação que alguns historiadores falam que é Dixieland, que é a terra do Dixie, que seria uma música Dixie, e outros dizem que é o ragtime, mas é a mesma música que acontecia em New Orleans, que era um dos maiores portos, né, e vinham os instrumentos, as bandas marciais, também tinha tudo a ver com isso. E os shows, e na verdade as pessoas se apresentavam nas ruas, né? Tinha essa apresentação, essa instrumentação de trombone, trompete,
como é que é o nome? Washboard, que era instrumento das lavadeiras, aqui, né? das lavadeiras. Para lavar as roupas, né? Exatamente. E banjo. E depois, com o tempo, a música começou a ser trazida também para os salões, né? E aí, sim, começou a ter bateria, contrabaixo e tal. Com o desenvolvimento dessa música, ela atravessou os Estados Unidos, né? E aí virou a época do swing, que foi a época das big bands. As big bands, elas tiveram o nascimento delas foi por causa dos lugares amplos, fechados, mas grandes, amplos, que eles precisavam tocar os grupos de jazz. Então, para ter as noites, enfim. Então, um grupo, um quarteto, um quinteto não tinha projeção do som para isso. Então, para isso, eles colocaram as big bands, 18 pessoas, né? 3 trombones, enfim, a formação, 3 trompetes, etc., para dar 18 pessoas para poder projetar até o fim daquele local o som. E aí, o swing, né, que é essa época, que é uma época que tinha a ver com as big bands, mas também a parte do teatro, da Broadway, né, os shows da Broadway, que muitos músicos faziam isso, né, também. Então foi uma época de um renascimento econômico ali muito importante. Aí depois teve a época do bebop, muitos desses músicos começaram, até ali, os músicos basicamente tocavam à noite, tocavam nas big bands, tocavam no teatro. Depois começou o bebop, que já eram músicos que estavam estudando a mais, né? Historicamente, todo tipo de música é mais difícil, mais complexo tecnicamente do que o anterior. Porque os músicos tocam melhor e eles compõem coisas mais difíceis, simples por isso. Né? A música do Mahler é mais difícil que a do Bach, não tem jeito. Né? E assim seguindo. Então o bebop já era mais difícil que o swing. Aí nós estamos em 1940 aí, que tinha uma lei seca, então o bebop era música de resistência, uma música, os músicos tocavam na Broadway e depois da meia-noite eles tocavam nesses lugares. Na verdade, em Nova York chegou uma época que só tinha um bar, chamado Minton's Playhouse, que foi onde eles desenvolveram o bebop. Aí depois o hard bop, que foi a retomada econômica, nos anos 60, grandes grupos já tocando, viajando o mundo, um investimento grande dos Estados Unidos para divulgar essa música pelo mundo todo, que aliás rendeu muitos dividendos disso, né? Em direitos autorais e na conquista da cultura em geral, né? Até hoje a música que você ouve nas rádios é americana, em muito lugar, né? Então foi um grande investimento, uma grande ideia deles nesse momento. Aí depois depois veio o free jazz com a guerra, Vietnã. O cool jazz nasceu paralelo ao hard bop, nos anos 60, final de 50, começo de 60. Que se chama do West Coast Jazz, né? Quer dizer, exato, o jazz da costa oeste, né? Aquele que vem das regiões do Pacífico, da Califórnia. Era uma classe mais abastada, para mim é muito parecido com a Bossa Nova, né? Inclusive eles tiveram uma simbiose grande com a Bossa Nova. Quando os músicos da Bossa Nova foram para lá, eles foram recebidos pelo pessoal do cool jazz. E o cool jazz era isso, as pessoas que... Enquanto o bebop tinha aquela música de resistência da pessoa contra o racismo, etc., a dificuldade econômica, o cool jazz nasceu entre brancos, né? Inclusive muitos judeus, filhos de pessoas bem abastadas. Então, grandes músicos que não tinham nada a ver com racismo, pelo amor de Deus, não entender errado os músicos, tinham um grande contato com todos os músicos, mas eles tinham uma situação econômica melhor. Então você vê que a música, inclusive, era menos complexa, ela era mais lenta, ela era menos on the edge, que a gente chama assim, ela era mais relax, né? Porque não havia essa necessidade. Né? Você vai ouvir Anita O'Day, Jim Hall, Stan Getz, Paul Desmond, todo o Chet Baker cantando, Dave Brubeck, são músicos sem a necessidade, a urgência de um Charlie Parker de comer no dia seguinte, né? Então tinha um pouco essa diferença. E ambos fizeram muito sucesso. Né? O West Coast fez muito sucesso também. E aí depois entrou a época da guerra, o free jazz, que foi quando o free jazz, o jazz sempre foi a música americana nas rádios. Né? E com o free jazz, deu um buraco assim na rádio, porque ninguém conseguia ouvir aquilo tão fácil, mas era uma música que precisava existir com aquele protesto e tal. E aí foi quando surgiu o rock. O rock and roll tomou espaço gigante, né, nas rádios americanas, porque teve aquele espaço, né? E aí o jazz, nos anos 70, misturou com o rock, virou fusion, e trabalhou com teclados, guitarra elétrica,
os instrumentos elétricos, eletrônicos, sintetizadores. E aí no final aí o jazz moderno hoje, que é um pouco para mim uma mistura total de todas essas histórias, assim. Cada uma dessas épocas tem muitas características, não dá para mencionar todas aqui, mas elas são distintas, elas têm uma identidade e todas elas têm um fio condutor, que é o improviso, que é o jazz. Que é o jazz. A ideia do jazz, muito ligado ao improviso. A gente volta a isso, Lupa, mas eu queria só nessa questão que você tocou, assim, essa irradiação mundial que a música americana tem, que o jazz também tem, quer dizer, como é que é a chegada disso na Argentina, como é que foi a chegada disso um pouco aqui no Brasil, o diálogo com a bossa nova, a entrada no mundo europeu, a França teve um papel muito importante como espécie de um porto de entrada dessa musicalidade, né, dessas formas musicais, e de lá começa a se espalhar, enfim, por toda a Europa. Quer dizer, é uma música que acabou-se, o próprio Japão, né, tem um mercado de jazz muito importante. Quer dizer, como que essa forma, ela foi se desenhando pelo mundo inteiro, foi se globalizando, por assim dizer? Tinha embaixadores, né, o Benny Goodman foi um tempo isso, embaixador do jazz. E ele foi responsável para fazer uma big band e ir para a Europa, né? Primeiro ele levou um grupo pequeno, depois ele levou uma big band, e ele e acabou colocando músicos da Europa também. A França tinha uma situação diplomática boa com os Estados Unidos, então eles levaram ali. Acabou o Stéphane Grappelli, né, conhecendo ali, tendo uma interação, grande violinista francês, para quem não conhece, e o Django Reinhardt também, que é um grande guitarrista. O cigano. E aí tinha essa música cigana, né, tinha uma cena forte ali na França, que virou o famoso jazz manouche, né, que envolveu o improviso, que foi trazido ali ou talvez reforçado, né, a linguagem ali que veio americana, junto com esse jazz ali europeu, com essa música europeia, manouche, e aí virou o jazz manouche, que é tão forte até hoje. O jazz foi exportado de várias maneiras, né? Depois do Benny Goodman foi o Duke Ellington, enfim, eles começaram essa divulgação, né, da música americana em geral. A bossa nova, antes da bossa nova, era muito difícil vir o jazz para cá, porque os discos, né, a gente estava comentando, eles demoravam 5 anos para chegar no Brasil, vinham de navio, quando chegavam poucas cópias, né, até um passar para outro e tal, demorava quase 8 anos para conseguir né, um disco fazer algum efeito. Mas a bossa nova mudou isso, né, para a gente, porque eram pessoas interessadíssimas em música, músicos que tinham mais acesso, era de classe média e classe média alta, eles tinham um acesso um pouco mais fácil a esses discos, então eles conseguiram trazer um interesse também, trazer mais rapidamente, e eles começaram a transcrever aquilo lá, todo mundo começou a estudar aquilo profundamente. Tem até o disco da Judy London com o Barney Kessel, que o Menescal me comentou uma vez que não ele transcreveu inteiro, mas quase todo mundo transcreveu, né? E aquilo tomou toda aquela turma que começaram a pesquisar cada vez mais e trazer, e aquilo influenciou diretamente a bossa nova, especialmente nas harmonias, né? Eles queriam manter a identidade brasileira, aquela novidade, a coisa do João Gilberto, mas as harmonias eles começaram a pegar de fora. Então, e caía muito bem. Então eles foram realmente responsáveis pela entrada forte aqui, né? E quando eles foram lá, também foram muito bem recebidos, né? Como falei, pelo pessoal do Cool Jazz, trouxeram mais ainda, foi uma troca super sadia, né? Bom, depois tem aquela apresentação, a famosa Noite da Bossa Nova no Carnaval, em 1962. Que no Brasil foi mal falado. Foi mal falado, exatamente. Mas que na plateia, muitos músicos importantes de jazz estavam na plateia, né? E dali começa uma espécie de troca troca de experiências entre músicos brasileiros e músicos norte-americanos, dando uma riqueza muito grande para os dois lados, né? Exatamente. Tem a história engraçada que o Menescal sempre conta, né, que na revista Cruzeiro, quando foi lá, né, o pessoal tocar, eles falaram mal, falaram que tinha sido um fiasco e tal, só que não chegava, a informação não tinha essa rapidez, né? Então a informação, quando eles voltaram 2 semanas depois, que eles foram ver a revista Cruzeiro, eles não acreditaram, foi um Carnegie Hall lotado, a repercussão foi fantástica, e aí depois teve uma retratação da revista e tudo, né? Mas ali começou a entrada mais forte ali do jazz no Brasil.
Lupa, e o que é essa ideia de improviso? Porque quando a gente fala improviso, quer dizer, e é uma marca registrada do jazz, parece que a música é aberta o suficiente, cada um faz o que quer, cada um vai para um lado, depois nunca mais você volta. Mas, na verdade, o improviso, ele tem embaixo dele, quer dizer, tem um caminho que você faz, mas há um caminho de volta, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade harmônica, melódica e rítmica, que talvez seja, não vou dizer a principal marca, mas uma marca muito importante desse gênero tão fascinante que é o jazz. O que é o improviso, afinal de contas? E por que ele marca o jazz tão profundamente assim? Eu acho em cada dessas fases que a gente mencionou, aconteceu de forma diferente, né? Em alguns momentos, de fato, era tocada a música e depois acontecia improviso em cima dela, né? Na época da Broadway, o pessoal começava a improvisar à noite, depois do show da Broadway, eles levavam as músicas da Broadway, por isso que Cole Porter, todos esses grandes compositores são conhecidos no jazz. Eles não compunham para o jazz, eles compunham para a Broadway. Sim. E aí depois levava-se para improvisar, porque eram as mesmas músicas, já tocamos hoje, vamos tocar agora. Improvisava em cima. E depois, nos anos 50, começaram a compor músicas especialmente para isso, mas em alguns momentos se improvisava sobre nada, do zero mesmo. No free jazz, uma das características é essa, é improvisar desde o zero. Mas enfim, eu acho que a grande coisa do jazz, do improviso, eu tenho essa comparação, né? No Pink Floyd, por exemplo, você tem essa estética da música pop. Quando o pessoal vai no show do Pink Floyd, o pessoal quer ouvir o solo do David Gilmour, do guitarrista, exatamente como ele foi. E está ótimo, isso é uma estética, é uma coisa que você espera quando você quer, né, ouvir aquilo, né? E no jazz, o ouvinte do jazz, ou o ouvinte plural, né, que ouve tudo no momento que ele vai ouvir jazz, ele está esperando ver o processo, né, o acontecimento, da comunicação de todos os que estão improvisando, né? Você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Muitas músicas têm o tema no começo, aquela melodia, e depois eles seguem improvisando. E ali é legal, porque você, para mim, como improvisador, é a mágica de tudo, porque eu não sei o que vai acontecer, e todo dia vai ser diferente. E às vezes a gente consegue chegar num lugar mágico, maravilhoso, às vezes dá errado. Mas também tudo bem, porque se permite isso, é um processo. E a beleza, a estética dessa música, eu acho que está nisso, né? Está no processo de você ver aquela conversa, de você estar junto atentamente, dentro daquela conversa, sentindo aquela emoção. E às vezes a conversa acaba em nada, como uma conversa de bar, tal, ou ela acaba numa grande nova decisão, num grande momento. E acho que é isso que é o ouvinte de jazz que gosta mais, é aquele que consegue entrar nessa e absorver dessa forma, né? Não é uma música, talvez, até o pessoal fala que não consegue absorver, porque você não vai absorver ela em 7 segundos. Né? Ouvindo uma partezinha da música, ou, sabe, e os ouvintes de hoje, eu acho que são cada vez mais ansiosos e não querem ouvir o álbum inteiro, não querem ouvir nem a música inteira, né? Minhas filhas, às vezes, não querem nem ouvir uma música inteira. Então, só que no caso do jazz você precisa, né? Então, talvez melhor você não ouvir isso, porque você não vai conseguir entender. Né? É um livro, ele tem um começo, meio e fim, tem toda aquela história. E às vezes, eu acho que o livro é a melhor comparação, nunca tinha feito. Você tem um enredo que vai ser desenvolvido, e tem a influência em todos os personagens, vai mudando ali, né? Tudo pode caminhar para um lado, caminha para outro, e você nem sempre sabe o final. Então isso é muito legal, acho que essa é a história, mas você tem que ler o livro inteiro. E é uma ideia, então, você coloca o improviso como se fosse uma ideia de uma conversa, então, no qual o domínio de um vocabulário é muito importante. Muito importante. E o negócio de uma conversa é interessante, porque ele aceita intervenções, né? O improviso você está desenvolvendo uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui, quero falar alguma coisa, como uma conversa mesmo, né? Exato. Não como uma palestra, mas como uma conversa. É essa mesma comparação? Poderíamos ir nessa direção? Eu acho que é essa mesma. Voltando à comparação do solo pop, sem julgamento de valor, eu adoro música pop. Eu adoro Michael Jackson, inclusive. Sou fã número 1. Que começa ali, né? O Jackson 5 tem um pouco as fusões com isso tudo, os diálogos, mas isso é uma outra história. Né? Mas na música pop você tem uma história escrita nos improvisos, nas melodias, em tudo, né? Só que ela ela tem uma previsibilidade que é boa para você cantar, repetir e tudo, né? Ela tem essa função que é legal, e ela tem uma função no seu dia. No jazz, ela não tem essa previsibilidade. Né? E você pode estar desenvolvendo uma ideia e alguém interrompeu, o baterista interrompeu com uma ideia nova. Então aí você pensa, você fala, ou eu trago a ideia dele, ou eu vou para a ideia dele, ou eu ignoro a dele. Só que, lógico, você não pode ignorar toda, você tem que ir, é uma conversa.
né? Ou se eu só comento. Então, tudo isso está ali. Então, é uma conversa. É uma conversa. Agora, Lupa, como a gente conversou fora do ar, quer dizer, o jazz está muito associado com essa ideia de uma música, e com mais que uma música, talvez com uma espécie, um código cultural, né, vamos dizer assim, ligado à ideia de refinamento, à ideia de sofisticação, à ideia de uma elaboração muito grande. Como é que se associou isso, na verdade? Como é que ficou, tanto do ponto de vista musical, né? Depois eu queria explorar isso com você. Fala-se muito os músicos de jazz precisam ter um preparo técnico, em geral, um pouco melhor do que em outras formas musicais, mas também do universo, digamos assim, do universo simbólico que o jazz nos propõe, né? Uma coisa... Eu me lembro de pequeno, quando alguém, né, um amigo do meu pai, não escuta jazz, uma pessoa culta, sofisticada, educada, né, mais cosmopolita, uma coisa assim. Quer dizer, o jazz se associou com isso mesmo, né, com uma ideia de refinamento. A gente pode dizer que é uma música refinada e elaborada, e se sim, do ponto de vista musical, onde está essa elaboração e esse refinamento? Eu acho que... Afora todo mundo se apresentar de paletó e gravata. Eu acho que isso é uma grande parte da história, uma grande parte. O dress code do jazz, exato. Né? O jazz, né, nos anos ali 30, quando entrou o swing especialmente, né, quando saiu da rua e foi para os lugares... Os salões. Os salões, diz, quando né? Surgiram os salões. Acho que essa é a grande coisa, os cassinos, salões, porque antes... ele acontecia na rua ou não existia barzinho, nada assim, eram os prostíbulos, né? Os speakeasies, né? Exato. Não, mas ali na época, né, dos 1920, era ou era o prostíbulo com piano, para ter mais cliente e menos, né, e menos músico, então era só um piano bar com uma cantora no máximo, ou na rua. Então, depois, quando aconteceram justamente os bares, os speakeasy, ou os cassinos, as coisas, aí começou a ter uma projeção. E esses lugares tinham um dress code nessa época. Sim. Então, nisso o jazz ficou conhecido pelo terno e gravata e todo mundo super bem arrumado, que virou uma tradição depois mesmo, quando deixou de ser uma obrigação. Né? Eu lembro até final dos anos 60, todo mundo usava terno e gravata. Nos anos 70, por causa da influência do rock, que teve forte no jazz, o pessoal começou a se vestir meio roqueiro. Cultura hippie, contracultura, enfim, né? Um outro... Exatamente. E ali um pouco do protesto contra a guerra, etc. Então ali teve uma mudança, né? Mas, enfim, acho que essa parte da elegância do jazz e essa fase dos anos 60, 40, 50, 60, é muito importante, as pessoas ouvem até hoje. Então todo mundo tem um disco em casa de jazzista engravatado, né? Então é uma coisa da elegância aí. E tem uma coisa eu acho que entrou no Brasil também, como a gente falou, pela Bossa Nova, ela entrou devagar, são as pessoas que conheciam, conseguiam ter acesso àquilo. Então, e ela é uma música, de novo, que exige atenção. Então, ela tem essa combinação de coisas, né? Desde essa parte da moda daquele tempo, essa coisa do acesso que era mais difícil, entrou aqui mais difícil, e combinando com essa coisa da música de uma apreciação profunda, lenta, calma. Então é uma coisa que exige uma sofisticação, uma sofisticação no nível intelectual, assim, uma vontade... Da sensibilidade, talvez. Né? Sensibilidade, exato. Né? Uma espécie de um filtro da sensibilidade. Exato. Não é uma música óbvia, né? Não é uma música óbvia. É uma música que nos pede outras coisas, ela é mais mediada, né? Ela não é direta, ela apresenta mais mediações. Eu acho que isso dá um pouco a ideia de um refinamento, né? Exato. Por vezes instigante, misteriosa, cheia de volteios, para nos apresentar um tema muitas vezes. Eu acho que isso também nos dá uma ideia de uma coisa que exige mais do ouvinte, né? É uma música que é para ser popular, né? O mais popular, mas de fato, agora na parte técnica, de fato, ela é uma música que exige muito, ela tem uma dificuldade técnica grande, ponto. Então, assim, para você tocar jazz, o pessoal fala, o jazz é a melhor música porque ela é mais difícil. Acho que é a melhor música que você ouve, que você gosta, que você aprecia, em cada momento pode ser uma coisa diferente. Mas que, de fato, ela tem uma dificuldade técnica maior, ela tem. Ela tem uma dificuldade harmônica, para você improvisar, você precisa conhecer todo o vocabulário. Não é uma coisa que você consegue tocar com pouco conhecimento. Ou seja, você precisa de um repertório. Você precisa de um repertório. De um repertório. E grande, né? Então... realmente ela exige mais. Nesse sentido, ela é sofisticada para quem toca, sim. Ela precisa de um repertório também. E, se possível, do ouvinte também. Sim, né? Exatamente. Um repertório que não precisa ser, né, a leitura das enciclopédias, mas de uma sensibilidade que se preocupa com certos espaços mais delicados.
Até para, assim, todo mundo pode ouvir, mas quem vai melhor aproveitar vai ser quem tem justamente essa sensibilidade, essa vontade e disposição de ouvir uma música inteira, de prestar atenção, de se permitir entrar nela, né? Agora, é interessante, né? Eu estava pensando aqui, muito dessa ideia da sofisticação também se deve, sem dúvida, aos filmes musicais, na realidade, né? Quando apareciam os Jim Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra, você tem essa coisa, os próprios ambientes nos quais esses filmes são feitos, eles são muito glamourizados, né? Sempre você tem situações muito interessantes nas quais esses músicos se apresentavam, né, ou cantavam. Então, eu acho que tem essa coisa. Sinatra foi ator, né? Jim Martin também foi ator, além de cantor, Bing Crosby, Nat King Cole apareceu em vários filmes, quer dizer, traz um pouco também essa ideia do que foram os anos dourados, né, e a importância que o cinema, que os filmes musicais, o próprio Fred Astaire e o Gene Kelly, de uma certa maneira, aquilo que eles dançam nos filmes um som de jazz, né? Então tem um pouco essa... Acho que tem muito. Não, os filmes tiveram uma influência gigante. Na construção dessa ideia, né? De sofisticação. De sofisticação dos ambientes. Lupa, agora é curioso, né? O jazz também sempre foi um ambiente no qual a presença feminina se destacou bastante. Desde sempre, né? Josephine Baker, Billie Holiday, enfim, aqui a gente vai desfilar nomes, vamos ficar aqui, não é o caso, mas sempre, agora, muito mais como cantoras do que instrumentistas, me corrija se eu estiver enganado, mas foi um ambiente que proporcionou essa presença feminina, né? Eu acho que sim, eu tive até uma conversa com as minhas alunas no último semestre, elas comentando justamente isso, que elas queriam ter ainda mais expoentes femininos mostrados, porque no jazz existem, é verdade. É impressionante como no jazz existem expoentes femininos. Isso é muito importante. Agora, lógico, a quantidade de homens ainda é maior, potencialmente maior. Não é por causa, mas aí acho que tem um paralelo. Não havia preconceito, ou pelo menos não tanto quanto a sociedade em geral. Então, na arte ali, enfim, no jazz, especificamente, havia uma abertura muito grande para as mulheres. Então as mulheres tiveram essa importância indescritível, né? Fantástica. De novo, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, todas, e várias outras tiveram uma importância. Anita O'Day, tiveram uma importância fora de série. Chega até a Amy Winehouse, de uma certa forma, né? Sim, até hoje. Diana Krall, né? Enfim, tantas outras. E até hoje, né? Hoje cada vez mais. Teve uma importância gigante que não dá para tirar, que no jazz, que é realmente a parte feminina, a grande parte como cantoras, eu acho que por uma coisa de educação musical, porque as cantoras, todas elas tiveram uma característica, elas entraram um pouquinho... ou elas fizeram um sucesso rápido. Elas entraram, por exemplo, a Ella Fitzgerald, ela começou a cantar muito cedo e logo ela fez sucesso. A Billie Holiday começou a cantar um pouco mais tarde na vida, mas também ela logo fez o sucesso, porque eram muito talentosas. Mas você vê, todos os instrumentistas são pessoas que começaram a tocar muito tempo desde criança e tocaram... Não havia essa educação desde criança em casa, de piano, contrabaixo, saxofone para mulheres. Por isso elas não chegavam grandes instrumentistas nessa época, né? Não é capacidade, lógico, elas tinham total, mas não era um costume, né, nas famílias colocar isso, enquanto que por isso que a maior parte acho que saiu cantoras, porque elas mal começaram, elas já tinham um talento absurdo, então elas a Ella Fitzgerald ganhou um contexto, como é que é o nome? Um prêmio, né? Logo no começo da carreira dela, que ela foi fazer um prêmio de dança, um concurso de dança, e ela ficou com vergonha, e ela falou assim, então eu vou fazer o de canto. No mesmo dia, ela ia para fazer um negócio, e ela foi lá e foi fazer o de canto, e aí ela ganhou o primeiro lugar, e aí já o Duke Ellington contratou, e a carreira dela foi um relâmpago, assim, né? Então não é que ela veio, que ela estudou desde criança, não, foi ali, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, eram pessoas que tinham uma voz nata e um talento, e desenvolveram durante a carreira mais ainda, né? Não são pessoas, sei lá, como um saxofonista que vem estudando desde criança, já desenvolvendo a história ali, né? Agora, o que elas trazem diferente assim no canto, né? Porque há uma coisa muito delas, né? Sobretudo no canto do jazz, né? O que elas trazem de tão... Eu acho que cada uma tem uma coisa diferente.
Eu acho, por exemplo, a Ella Fitzgerald é um caso à parte, ela é uma pessoa que improvisava, é uma cantora que improvisava, ela realmente sabia harmonia, ela usava os arpejos, ela era um saxofonista na voz, ela realmente fora da curva até os dias de hoje, assim. Tirando ela, que parece que desceu de outro planeta, assim, realmente era muita coisa. É uma pessoa que você fala assim, essa pessoa estudou 20 anos, fez faculdade e tal, e não era nada disso. Era simplesmente tanto ouvir e cantar os solos que ela começou. Mas as outras, elas diferenciavam muito das outras cantoras populares ou das eruditas por causa da interpretação. A interpretação delas era riquíssima, riquíssima, e um pouco até natural, porque elas não tiveram um estudo formal. Né? Sarah Vaughan, Billie Holiday, e ela tinha uma coisa muito original. Billie Holiday tinha uma voz desse tamanho. Uma voz pequena. Uma voz pequena. Isso. O vocalista antes era uma coisa de voz grande, vindo tenores, grandes tenores, as vozes eruditas, tal, que são ótimos para aquela estética, mas veio gente com voz pequena. O próprio, fazendo um paralelo, o próprio Jobim, que para mim é um dos melhores cantores da história, tinha uma voz desse tamanho. Né? A interpretação dele não era o range da voz dele, né? Não era a capacidade vocal. O domínio técnico, né? Exato. Não era isso. Então o jazz tinha esse espaço para essas pessoas, né? E abria esse espaço. Então a interpretação, a Billie Holiday conseguia trazer todo o sofrimento da vida dela, e haja sofrimento, porque a vida dela foi muito difícil. Ela conseguia trazer tudo aquilo e expor na música de uma forma que nem toda a técnica conseguiria. Então ela conseguia trazer aquilo, e aquilo para o jazz era muito importante. Né? E todo mundo ali se identificava, os músicos se identificavam com aquilo, por isso eu acho que elas tiveram esse espaço. Agora, Lupa, a gente teve também, quer dizer, como conversávamos aqui fora do ar, um momento, bom, ao longo da história que a Bossa Nova traz, mas enfim, um momento ali nos anos 60, desses grupos instrumentais, desses cruzamentos da música brasileira com o jazz, com o samba jazz, enfim, tantos nomes se deu para esses cruzamentos instrumentais. E grupos foram formados aqui, Tamba Trio, Som Balanço, Bossa 3, Luiz Carlos Vinhas, Luizinho Essa, um gênio, tantos e tantos, Zimbo Trio. Quer dizer, isso aconteceu no Brasil com muita força e com muita qualidade, né? A gente teve uma cena instrumental aqui, nesse momento, poderosa, né? Tendo o jazz como um elemento de diálogo desses grupos, né? Eu acho que essa foi uma cena até ofuscada um pouco, talvez, pela Bossa Nova, né? Que veio antes. Ali, essa fase, o pessoal chama de samba jazz, né? Que justamente o Tamba Trio, toda essa turma, esses eram músicos sofisticadíssimos, pessoas que vieram da música erudita com a parte técnica muito, muito, muito avançada. E eles conseguiram trazer a musicalidade, vamos dizer assim, do morro, né? Conseguiram trazer o samba, a música brasileira, a brasilidade, não gosto dessa palavra, mas tudo bem, toda a influência brasileira, do ritmo, das variedades rítmicas, das matrizes rítmicas, e eles, com aquela técnica toda, eles devoraram a entrada do jazz, devoraram. Então, ali, essa moçada tinha as harmonias nas mãos, desenvolvendo junto com o jazz. Né? Algumas vezes, inclusive, na frente, assim, é impressionante, porque eles já estavam prontos, né? Então foi um fenômeno para mim aquilo, né? O Vinhas, o Essa, toda essa moçada, né? João Donato, Johnny Alf, era uma moçada que vinha já de um domínio assim, de instrumento, né? Do Zimbo Trio, né? E engoliram, passaram essa linguagem e formaram uma música brasileira riquíssima, riquíssima. São responsáveis, eu acho que hoje a cena instrumental deve muito a essa turma. E eles eram mais desafiadores, mais avant-garde, vamos dizer assim, do que a Bossa Nova, porque a Bossa Nova era uma música riquíssima, harmonicamente, com uma influência do jazz forte, só que ela tinha um espaço pequeno para improviso. E esses caras estavam querendo improvisar. Então ali, eles abriram a música instrumental com muito mais força. E, assim, foi um momento muito... Deixou uma herança isso, você acha, né? Deixou sim. Acho que a gente deve muito ali. Moacir Santos também, dessa época. Toda essa turma, a música instrumental de hoje é a atualização dessa turma. Eu me lembro nos anos 80, na década de 80, havia uma gravadora, o Som da Gente, que foi uma gravadora muito importante, né? De, enfim, apresentar... Uma parte considerável do catálogo da Som da Gente era de música instrumental, né? Alemão, Almir Stocker, Federa, uma série de pessoas, mas que de alguma maneira dialogava com essa tradição dos anos 60, né? Atualizava, reafirmava, mas dialogava fortemente com essa tradição
dessa riquíssima música instrumental dos anos 60. Sim, a Som da Gente era dos pais da Luciana Souza. Luciana Souza é uma das maiores cantoras da atualidade, de música brasileira, mora em Los Angeles, casada lá e já ganhou Grammys, inclusive. E ela é uma cantora que improvisa, inclusive, transita entre vários estilos de música brasileira e jazz. Mas eu lembro, inclusive, dela falando disso daí, dos pais dela. Eles tinham um estúdio, né, que gravava outras coisas, gravava propaganda, etc. E o irmão dela, inclusive, até hoje tem um estúdio com propaganda. Mas o Som da Gente era justamente essa junção. Né? Eu me lembro, o Grupo Pau Brasil, o grande Nelson Aires, por exemplo, todo mundo fazia parte. Eles estavam buscando a música nova que estava acontecendo aqui, né? Eles abraçaram isso. Foi muito importante essa turma toda. Isso, você acha que isso está aí ainda, Lupa? Está aqui, esses efeitos estão por aí, quer dizer, a cena musical de hoje é uma cena muito diferente, claro, né? Os grandes espaços de apresentação, o rádio, a televisão, mudaram, as redes sociais, a coisa do streaming, mas enfim, especificamente falando do jazz aqui no Brasil e da música brasileira, não nos falta qualidade. Muita gente boa fazendo muita coisa interessante. Dá para a gente fazer essa afirmação assim, categoricamente? Eu acho que dá. Eu acho que tem cada vez mais. A gente está progredindo em PG. Eu acho que a gente tem 1000 vezes mais. Certamente a matriz da gente é essa turma. Né? Certamente você consegue hoje trazer uma linha, né? Traçar um fio direto para essa turma. Eu sou filho musical dessa turma, não tenho o que falar. Mesmo que eu não tenha percebido, mas o que veio na minha vida veio por causa disso. Então, musicalmente. Então, hoje, não, mas a gente tem uma quantidade de expoentes muito grande. Muito grande. É impressionante. A música brasileira é riquíssima e cada vez mais as pessoas, eu acho que até um pouco da formalização do ensino, hoje tem muita gente muito estudada, acaba gerando uma quantidade de artistas muito grande. Como você mesmo falou, Jair, assim, era uma época do rádio, eram momentos diferentes até da mídia, não tinha a ver diretamente, né, com a música, e ela criava uma oportunidade, ela criava um momento, um ambiente, né, e hoje é diferente, né, hoje a gente estava comentando um ambiente de streaming, que é um ambiente fugaz, onde o cara lança um single, ele não lança um álbum com uma mensagem, e daqui a 10 minutos a música já não... a pessoa já não conhece, você não procurar, você não acha, né? Então, antes, quando eu lançava o disco, eu colocava nas revistas, né? Aí tinha revisão, havia uma resenha, né? Que saía por e alguém. Aquilo sempre ajudava. Então era um evento, eu ficava esperando o disco novo de tal artista, quando saía a gente comentava, pô, você ouviu o disco daquele cara novo? Hoje você nem sabe o que está saindo de tanta coisa em streaming. Então essa coisa mudou um pouco, a gente nem percebe todos os nomes, mas tem muita gente boa. Você fala isso com muita categoria, porque você tem uma formação muito bem feita musicalmente, né? Você se graduou e fez mestrado no Berklee College of Music, né? Um dos maiores centros de ensino de música do mundo. São quantos discos, Lupa? 24 discos. Seus? Meus. E com parceria com tocando em discos de outros? Aí teve um monte, aí eu nem contei. E se apresentou no mundo todo, né? No todo, 40 países. 40 países, né? E hoje coordena um curso de música em nível universitário na Faculdade de Souza Lima. Isso, tem que misturar tudo ali, mas eu acho que... As novas gerações que você ensina, elas aceitam bem o jazz, ouvem, têm ouvido preparado para isso, gostam? Quando se apresenta, a resposta é positiva? Eu acho que é muito. A gente teve uma procura muito grande de gente por causa da faculdade, né? Eu acho que... a faculdade, os primeiros 10 anos, só quem procurava eram músicos de jazz, ou de músicos de jazz, mesmo que procurando música brasileira, mas com a cabeça de jazz, querendo improvisar, querendo tocar esse tipo de música. Hoje em dia, está ampliando muito. Hoje a gente procura gente querendo produzir, querendo música para televisão, música para cinema, música para propaganda. Eu acho tudo isso muito sadio, até porque a gente estuda e a música, todos esses músicos bem estudados, a música toda cresce em todo esse lugar, né? Hoje a gente tem uma moçada muito grande também na música pop, até porque eu acho que a música pop tem assimilado muito também essa vertente do jazz. Então, hoje tem uma procura grande geral. Vamos dizer assim, a procura foi grande sempre, mas antes era mais virada para o jazz, para a música de improviso. Hoje a procura é bem clara para tudo. Continua para o jazz, mas continua para tudo, porque eu acho que
o pessoal vê o jazz em tudo isso, vê a possibilidade da formalização do ensino em tudo isso, né? A capacidade de você conseguir adquirir esse conhecimento mais rápido, porque eu sempre falo, todo músico vai conseguir na rua adquirir um grande conhecimento, como era no passado, só que ele vai demorar 20 anos, né? 30 anos. Numa faculdade você consegue em 4 anos juntar tudo isso e sair apto. Você organiza esse conhecimento, você formaliza isso de uma outra maneira. Lupa, para a gente baixar os trens de pouso, muito se fala que o jazz não é exatamente um gênero musical, mas uma forma de tocar, né? A essa definição. E muita gente fala do molho, né? O jazz é uma forma de pôr molho nas músicas. O que é esse molho, afinal de contas? Eu acho que o jazz é o risco, né? Eu acho que toda vez que eu vou tocar, isso aqui como um bom ariano, né? Você gosta do desafio. Eu acho que uma música sem desafio, para mim, eu tenho menos vontade. Né? Música que eu já sei o que vai acontecer. Né? Eu lembro de uma história do Keith Jarrett, grande pianista, né? Com o Chick Corea, eles gravaram um disco de música erudita, os dois pianos. No final da turnê, eles pararam assim e falaram, olha, não tem graça a gente gravar um próximo disco, porque por melhor que a gente toca, a gente sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Né? A música muda a interpretação, mas é aquela música escrita, né, que estava. E eu adoro música erudita, não estou fazendo só para tentar entender um pouco o jazz. E a do jazz, quando eu subo no palco, eu ainda não sei direito o que vai acontecer. Né? Quando eu começo a música, eu não sei o que vai acontecer, para onde vão levar. E acho que é isso, esse frio na barriga, esse risco, e isso é o que mais me motiva. Eu não saber. E isso é o que a gente ouve, né, nos grandes jazzistas, nos grandes discos. É aquele clima, né, de mistério, de uma tensão velada, de você não saber, de você estar ouvindo primeiro para ver para onde você vai, e de você propor uma coisa e do outro estar prestando atenção. Você consegue ouvir isso. Lógico, o jazz é sempre melhor ao vivo porque você vivencia aquilo, né? Mas mesmo nos discos a gente sente isso, né? Sente essa busca junto, né? Todo mundo andando junto, criando junto, né? E sem saber muito, né? Tudo acontece, tem que acontecer junto, você precisa do outro, você não consegue dar 10 passos na frente dele, né? Você precisa dele junto. E essa magia toda aí que acho que é o grande molho do jazz. Obrigado, Lupa, um prazer recebê-lo. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fica o convite a todos e todas para acompanhar o espetacular programa do Lupa Santiago na Rádio Eldorado. A gente pode acessá-la por internet, edição limitada. Obrigado, Lupa. Muito obrigado.